Você já reparou que algumas pessoas parecem carregar uma leveza inexplicável, mesmo quando a vida delas, vista de fora, não tem nada de extraordinário? Não são mais ricas, não são mais bonitas, não têm menos problemas. Mas existe algo no olhar, na postura, na forma como respondem ao inesperado que revela um tipo de força que não vem de circunstância nenhuma. E se você perguntar para essas pessoas o que elas fazem de diferente, a maioria não vai saber te dar uma resposta elaborada. Vai dizer algo simples, quase desconcertante, como: eu aprendi a prestar atenção no que já tenho. E é exatamente nessa frase aparentemente banal que se esconde o mecanismo mais subestimado de transformação humana que existe. Porque enquanto a maioria das pessoas acorda todos os dias, e a primeira coisa que o cérebro faz é montar uma lista automática de pendências, preocupações e comparações, essas pessoas fizeram algo que parece pequeno, mas que altera completamente a trajetória do dia. Elas interromperam o padrão. Em vez de entregar o controle da mente para o piloto automático da ansiedade, elas assumiram a direção antes que o ruído começasse. E essa interrupção, repetida ao longo de semanas e meses, criou uma arquitetura mental tão diferente que a vida ao redor começou a responder de formas que elas mesmas não esperavam. Este vídeo é sobre isso. Não sobre pensamento positivo de superfície. Não sobre repetir frases bonitas no espelho e esperar que o universo resolva tudo. É sobre entender com profundidade real como a gratidão funciona por dentro, no nível do cérebro, das células, das decisões e dos vínculos humanos, e por que ela é capaz de alinhar perspectivas que você talvez nem soubesse que estavam desalinhadas. Saúde, finanças, relacionamentos, propósito, tudo isso responde a um mesmo ponto de partida interno. E quando esse ponto de partida muda, o resto se reorganiza com uma naturalidade que parece quase injusta para quem ainda não descobriu como fazer. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, deixa o coração aqui embaixo, porque isso ajuda mais pessoas a encontrarem esse vídeo. E se inscreve no canal, porque toda semana a gente mergulha fundo em assuntos que realmente transformam a qualidade de vida por dentro. O que vem a seguir é um mergulho real, sem atalhos e sem fórmulas prontas, no que a gratidão verdadeira é capaz de fazer quando você para de tratá-la como obrigação e começa a usá-la como ferramenta de precisão. E o primeiro ponto que precisamos enfrentar é exatamente o motivo pelo qual a maioria das pessoas tenta e desiste antes mesmo de sentir os primeiros resultados. O erro fundamental. Porque a gratidão superficial fracassa. Existe um motivo muito claro pelo qual milhões de pessoas tentam praticar gratidão e abandonam a prática antes mesmo de completar 2 semanas. E esse motivo não tem nada a ver com falta de disciplina. Tem a ver com o fato de que ninguém explicou para essas pessoas a diferença brutal entre gratidão mecânica e gratidão neurofisiológica. São 2 coisas completamente distintas, e confundir uma com a outra é o que transforma uma das práticas mais poderosas da história humana em mais um clichê motivacional descartável. A gratidão mecânica funciona assim. A pessoa pega um caderno, escreve: sou grato pela minha família, sou grato pelo meu trabalho, sou grato por estar vivo, e fecha o caderno, achando que cumpriu uma tarefa. O problema é que o cérebro não responde a palavras escritas por obrigação. O cérebro responde a estados emocionais vivenciados. Quando você escreve algo sem sentir nada, o sistema límbico, que é a região do cérebro responsável por processar emoções, simplesmente ignora aquela informação. É como enviar uma carta para um endereço que não existe. A carta até foi escrita, mas nunca vai chegar a lugar nenhum. O que a neurociência já demonstrou com clareza é que a gratidão só produz alterações reais na química cerebral quando ela ativa simultaneamente memória emocional e sensação corporal. Isso significa que não basta pensar na palavra família. Você precisa acessar um momento específico, uma cena real, e permitir que o corpo sinta aquilo de novo. Pode ser o abraço do seu filho quando você chegou em casa depois de um dia difícil. Pode ser a voz da sua mãe dizendo que estava orgulhosa de você. Pode ser o silêncio tranquilo de uma noite em que tudo estava em paz. E você percebeu, mesmo que por um instante, que aquilo bastava. Quando esse tipo de memória é acessada de verdade,
O córtex pré-frontal entra em sincronia com o sistema límbico e o corpo começa a liberar um coquetel bioquímico muito específico. Serotonina, ocitocina e dopamina endógena entram em ação. E o resultado não é apenas uma sensação agradável. O resultado é uma mudança real no padrão de funcionamento do sistema nervoso. A frequência cardíaca se estabiliza, o cortisol diminui, a pressão arterial se regula e o cérebro sai temporariamente do modo de sobrevivência para entrar no modo de criação. E aqui mora uma conexão que pouca gente faz. Especialistas em medicina integrativa e em funcionamento celular já apontaram há anos que o estado emocional crônico de uma pessoa influencia diretamente a inflamação do corpo, a qualidade do sono e até a velocidade de envelhecimento das células. Quando alguém vive permanentemente no estado de queixa e insatisfação, o organismo interpreta isso como ameaça contínua e mantém os hormônios de estresse em níveis elevados o tempo todo. É como manter o motor de um carro em rotação máxima, sem nunca sair da primeira marcha. O desgaste é inevitável. A gratidão genuína, aquela que é sentida e não apenas anotada, funciona como um reset desse sistema. Ela não nega os problemas. Ela muda a hierarquia interna de prioridades do cérebro. E quando a hierarquia muda, o comportamento muda. E quando o comportamento muda, os resultados mudam. Mas tudo começa nesse ponto que parece pequeno demais para importar. Sentir de verdade aquilo que você diz agradecer. A pergunta que fica é: se a gratidão precisa ser sentida no corpo para funcionar, como exatamente uma pessoa que passou anos no modo automático de reclamação consegue fazer essa transição? E é exatamente isso que vem a seguir. A reprogramação do filtro mental. Como o cérebro decide o que você percebe, existe uma estrutura no seu cérebro chamada Sistema Reticular Ativador Ascendente. Você não precisa decorar esse nome, mas precisa entender o que ele faz, porque é exatamente essa estrutura que determina o que você percebe e o que você ignora em cada segundo da sua vida. Ela funciona como um filtro de relevância. O mundo ao seu redor tem uma quantidade absurda de informações simultâneas. Milhões de estímulos visuais, sonoros, táteis, emocionais acontecendo ao mesmo tempo. E o seu cérebro simplesmente não tem capacidade de processar tudo isso de uma vez. Então ele seleciona. E o critério de seleção é muito simples. Ele prioriza aquilo que você programou como importante. Pense no seguinte exemplo. Quando você decide comprar um carro de determinada cor e modelo, de repente começa a ver aquele carro em todo lugar. Ele não apareceu do nada. Ele sempre esteve ali. O que mudou foi que o seu cérebro recebeu uma nova instrução de relevância e passou a destacar aquela informação no meio do caos visual do trânsito. Com a gratidão acontece exatamente a mesma coisa, só que em uma escala muito mais profunda. Quando uma pessoa passa anos focando naquilo que deu errado, naquilo que falta, naquilo que poderia ser melhor, o sistema reticular é treinado para buscar evidências de escassez. E ele é muito eficiente nisso. Cada situação nova é automaticamente escaneada em busca de ameaças, falhas e motivos de preocupação. Não porque a vida dessa pessoa seja objetivamente pior do que a de outras, mas porque o filtro interno dela está calibrado para a negatividade. E o mais cruel dessa dinâmica é que ela se autoconfirma. Quanto mais você foca no negativo, mais evidências negativas o cérebro encontra. E quanto mais evidências negativas ele encontra, mais você se convence de que a vida realmente é assim. A gratidão consciente inverte esse ciclo. Quando você deliberadamente começa a direcionar a atenção para aquilo que está funcionando, mesmo que seja algo aparentemente pequeno, o sistema reticular recebe uma nova instrução. Ele começa a recalibrar o filtro. No início, isso exige esforço, porque você está remando contra uma corrente que foi construída ao longo de anos. Mas a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de reorganizar suas conexões, garante que essa nova rota pode se tornar dominante com o tempo. Existe uma sabedoria antiga que já intuía isso milênios antes da neurociência confirmar. A ideia de que aquilo que ocupa o pensamento é aquilo que molda a vida inteira
Aparece em textos ancestrais com uma clareza impressionante. Preencher a mente com o que é verdadeiro, justo, puro e digno de admiração não é um conselho moral vago. É uma instrução prática de reprogramação mental. Os antigos já sabiam que a direção do pensamento determina a direção da experiência, mesmo sem ter acesso a um scanner cerebral para provar isso. Agora, o ponto crucial. Essa reprogramação não acontece com afirmações vazias repetidas na frente do espelho. Ela acontece quando você cria o que alguns pesquisadores chamam de âncoras de percepção. São momentos deliberados ao longo do dia em que você interrompe o fluxo automático de pensamento e faz uma pergunta muito específica. O que está presente agora, que eu normalmente ignoro? Pode ser a textura do ar entrando nos pulmões. Pode ser o fato de que suas pernas funcionam e te levaram até onde você está. Pode ser a existência de alguém que se importa com você, mesmo que essa pessoa não tenha dito isso hoje. Essas interrupções criam micromomentos de consciência que, acumulados, mudam literalmente a arquitetura das suas redes neurais. É como abrir pequenos caminhos no meio de uma floresta densa. No começo você mal consegue passar, mas quanto mais vezes você percorre aquele caminho, mais largo e mais fácil ele fica. E chega um ponto em que o caminho da gratidão se torna o caminho natural. O caminho que o cérebro escolhe primeiro, sem que você precise forçar. E quando esse filtro muda, algo extraordinário acontece nos seus relacionamentos. E esse é o próximo ponto. O efeito espelho. Como a gratidão transforma relações humanas. Existe um fenômeno nos relacionamentos humanos que quase ninguém percebe enquanto está acontecendo, mas que explica boa parte dos conflitos, distanciamentos e frustrações que as pessoas acumulam ao longo dos anos. Esse fenômeno é o que podemos chamar de erosão por omissão de reconhecimento. Ele funciona assim. Duas pessoas convivem juntas, seja em um casamento, uma amizade ou uma parceria de trabalho. E com o tempo, aquilo que uma faz de bom pela outra vai deixando de ser notado. Não porque o bem deixou de existir, mas porque o filtro de percepção de ambas passou a focar apenas no que incomoda, no que falta, no que deveria ser diferente. É como se houvesse uma conta emocional entre duas pessoas, e os depósitos de reconhecimento fossem ficando cada vez mais raros, enquanto os saques de crítica e cobrança fossem aumentando sem parar. Quando essa conta entra no negativo, o vínculo começa a se deteriorar, e nenhuma das duas partes entende direito o que aconteceu, porque objetivamente ninguém fez nada de terrível. O que aconteceu foi uma morte lenta por ausência de gratidão expressa. Aqui entra um princípio que pessoas profundamente eficazes em suas vidas já entenderam há muito tempo. Antes de querer ser compreendido, antes de querer ter razão, antes de querer que o outro mude, é preciso primeiro buscar compreender. E compreender genuinamente outra pessoa exige um ato de gratidão silencioso. O reconhecimento de que aquele ser humano ao seu lado carrega uma história, feridas, medos e esforços que você talvez nunca vá conhecer por completo. Quando você olha para alguém a partir desse lugar, a dinâmica inteira da relação muda. A neurociência social já demonstrou que o reconhecimento autêntico ativa no cérebro de quem o recebe as mesmas áreas associadas à recompensa e segurança. Quando alguém se sente genuinamente visto e valorizado, o sistema nervoso dessa pessoa sai do estado de defesa e entra no estado de conexão. E o mais interessante é que isso não exige grandes gestos. Pode ser uma frase dita com presença real, olho no olho, sem pressa. Eu percebo o que você faz e quero que saiba que isso importa. 8 segundos de fala que podem reverter semanas de desgaste acumulado. Há uma sabedoria que atravessa milênios e que diz que a palavra branda tem o poder de desviar a fúria. Isso não é metáfora poética, é um mecanismo real de regulação emocional interpessoal. Quando você responde com reconhecimento, onde o outro esperava ataque, o cérebro dele precisa recalcular a resposta emocional inteira. A agressividade perde o combustível, porque a agressividade se alimenta de oposição,
E gratidão genuína não oferece oposição. Ela oferece presença. Mas existe um lado dessa equação que quase ninguém menciona. A gratidão nos relacionamentos não pode ser apenas verbal. Ela precisa ser demonstrada em decisões. Ser grato pela presença de alguém na sua vida significa reorganizar sua rotina para que essa pessoa sinta na prática que é prioridade. Significa estar presente em momentos que não são convenientes. Significa fazer escolhas que dizem, você importa, mesmo quando ninguém está observando. Quando a gratidão se manifesta em ações concretas, ela deixa de ser um sentimento e se torna uma arquitetura relacional, uma estrutura que sustenta o vínculo mesmo nos períodos de turbulência. E aqui aparece uma inversão que poucas pessoas compreendem. A maioria espera receber reconhecimento para então se sentir grata, mas o mecanismo real funciona ao contrário. Quando você decide ser grato primeiro, independentemente de ter recebido algo, você cria uma energia relacional que naturalmente atrai reciprocidade. Não porque o universo esteja conspirando a seu favor, mas porque seres humanos são biologicamente programados para retribuir reconhecimento genuíno. Quando você planta gratidão sem exigir colheita, a colheita se torna inevitável, não como moeda de troca, mas como consequência orgânica de um vínculo saudável. E se a gratidão transforma relações horizontais, entre iguais, imagine o que ela é capaz de fazer quando direcionada para dentro, para a relação que você tem consigo mesmo. E esse é o território mais delicado e mais poderoso desse assunto inteiro. Gratidão interna. O relacionamento mais negligenciado da sua vida. Se alguém gravasse tudo o que você diz para si mesmo ao longo de um único dia e reproduzisse essas falas em voz alta na frente de outras pessoas, provavelmente você ficaria constrangido. Não pelo conteúdo em si, mas pela crueldade do tom. A maioria das pessoas mantém um diálogo interno tão duro, tão implacável e tão desprovido de qualquer reconhecimento que, se falasse assim com outra pessoa, seria considerada abusiva. E ainda assim, aceita esse tratamento de si mesma como se fosse normal. Como se autocrítica feroz fosse sinônimo de exigência produtiva. A verdade é que existe uma diferença enorme entre ter padrões elevados para a própria vida e viver em estado permanente de autossabotagem disfarçada de perfeccionismo. A primeira postura impulsiona, a segunda paralisa, e o divisor de águas entre as duas é justamente a presença ou ausência de gratidão por aquilo que você já é, aquilo que já conquistou, aquilo que já superou. Pense na sua trajetória até aqui. Não na versão editada que você mostra nas redes sociais, mas na versão real, com todos os tropeços, fracassos, noites de insônia e momentos em que você não sabia se ia conseguir. Agora perceba que você está aqui. Está respirando, está buscando conhecimento, está tentando melhorar. Isso não é pouco. Isso é resultado de uma resiliência que você construiu sem perceber, decisão após decisão, mesmo quando cada decisão parecia insuficiente. Existe uma perspectiva que conecta saúde emocional e saúde celular de uma forma que poucos abordam publicamente. O estresse crônico gerado pela autocobrança destrutiva não afeta apenas o humor. Ele afeta o funcionamento do intestino, que é onde cerca de 90% da serotonina do corpo é produzida. Afeta a qualidade do sono profundo, que é o período em que o cérebro faz manutenção e consolidação de memórias. Afeta o sistema imunológico, que depende de equilíbrio hormonal para funcionar adequadamente. Quando você vive em guerra consigo mesmo, o campo de batalha é o seu próprio corpo. A gratidão interna funciona como um cessar-fogo. Não significa baixar os padrões. Significa reconhecer o que já foi feito antes de cobrar o que ainda falta. É como um atleta que, no meio de uma maratona, em vez de se xingar por não estar mais rápido, reconhece cada quilômetro já percorrido e usa esse reconhecimento como combustível para os próximos. A diferença de desempenho entre esses dois estados mentais é documentada em estudos de psicologia esportiva e os resultados são consistentes. O atleta que pratica autorreconhecimento estratégico performa melhor do que o que se pune constantemente.
Uma das formas mais eficazes de cultivar essa gratidão interna é um exercício que pode parecer desconfortável no início, mas que produz resultados profundos. Consiste em olhar para si mesmo, literalmente, no espelho, e dizer em voz alta 3 coisas pelas quais você é grato em relação a quem você é. Não ao que você tem, não ao que você faz, mas a quem você é. Pode ser a sua capacidade de amar mesmo depois de ter sido ferido. Pode ser a sua teimosia em não desistir mesmo quando tudo parecia indicar que era hora de parar. Pode ser a sua sensibilidade, que o mundo inteiro tenta convencer você de que é fraqueza, mas que na verdade é a sua maior ferramenta de conexão humana. Quando você faz isso com regularidade, algo muda na maneira como você se posiciona diante da vida. A carência crônica de aprovação externa começa a perder força, porque a aprovação mais importante, a sua própria, já foi concedida. E uma pessoa que não depende desesperadamente de validação externa para se sentir inteira, toma decisões melhores, estabelece limites mais saudáveis e atrai relacionamentos mais equilibrados. Não por mágica, mas por matemática emocional. E é justamente essa matemática que nos leva ao próximo ponto. Como a gratidão se conecta com algo que a maioria das pessoas não associaria a ela, que é a prosperidade material e o alinhamento financeiro. Gratidão e prosperidade. A conexão que ninguém ensinou para você. A grande maioria das pessoas vive uma relação de ansiedade permanente com dinheiro. E essa ansiedade não é proporcional ao quanto elas ganham. Existem pessoas que ganham muito e vivem com medo de perder. Existem pessoas que ganham pouco e conseguem manter uma serenidade impressionante em relação ao que têm. A diferença entre esses 2 perfis não está na conta bancária, está no paradigma interno de abundância ou escassez que cada um carrega. Aqui entra um conceito que muitos líderes de pensamento já exploraram de formas diferentes ao longo das décadas, mas que ainda não foi absorvido pela maioria. A riqueza começa como um estado mental antes de se manifestar como um estado material. E o primeiro pilar desse estado mental é a capacidade de reconhecer valor naquilo que já está presente. Não como conformismo, mas como ponto de partida estratégico, porque ninguém constrói nada sólido a partir do desespero. Desespero gera decisões impulsivas, apego a oportunidades erradas e uma energia de escassez que afasta exatamente o que a pessoa quer atrair. Pense na natureza por um momento. Um agricultor que desrespeita o solo, que não reconhece o que a terra já oferece e apenas exige mais produção sem cuidar da base, eventualmente colhe safras cada vez menores até que o solo se esgota por completo. Mas o agricultor que agradece pelo que veio, que estuda a terra, que respeita os ciclos e nutre o solo antes de plantar a próxima safra, esse constrói uma produtividade que se multiplica ano após ano. A sua vida financeira funciona exatamente assim. Quando você é grato pelo que já tem, algo muito concreto acontece no seu processo de tomada de decisão. Você para de agir a partir do pânico e começa a agir a partir da clareza. Um profissional que reconhece o valor do emprego que tem, mesmo querendo algo melhor, negocia diferente, se posiciona diferente, estuda diferente do que aquele que odeia onde está e só pensa em fugir. O primeiro está construindo a partir de um alicerce. O segundo está tentando construir no ar. Textos ancestrais já identificavam esse princípio com precisão cirúrgica. A ideia de que existe um aprendizado profundo em saber viver com pouco e em saber viver com muito, e que o verdadeiro segredo está em encontrar contentamento independentemente da circunstância, não é passividade, é domínio interno, é a capacidade de não ser escravo das condições externas. E, paradoxalmente, é exatamente essa liberdade interior que abre portas que a ansiedade mantém trancadas. Existe também um aspecto fisiológico nessa equação que poucos profissionais da área financeira consideram. Quando o corpo está em estado crônico de estresse por questões financeiras, as áreas do cérebro responsáveis por criatividade e planejamento estratégico de longo prazo ficam literalmente desativadas. O córtex pré-frontal, que é a região que diferencia seres humanos de outros mamíferos na capacidade de projetar o futuro,
funciona mal sob cortisol elevado. Isso significa que a pessoa ansiosa por dinheiro está biologicamente impedida de pensar com a clareza necessária para gerar mais dinheiro. É um ciclo perverso que só se quebra quando o estado emocional muda antes das circunstâncias. E mudar o estado emocional antes das circunstâncias é exatamente o que a gratidão faz. Quando você treina o seu sistema nervoso para reconhecer abundância no presente, o córtex pré-frontal volta a funcionar adequadamente. A criatividade retorna, a capacidade de identificar oportunidades se amplia e as decisões financeiras passam a ser tomadas por uma mente lúcida, em vez de uma mente em pânico. Esse alinhamento entre estado interno e resultado externo nos conduz ao próximo território, que talvez seja o mais controverso de todos: a relação entre gratidão e saúde física. O corpo agradecido, quando a gratidão se torna medicina. Há uma fronteira na medicina contemporânea que está sendo redesenhada silenciosamente por profissionais que tiveram a coragem de olhar para o ser humano como um sistema integrado e não como uma coleção de órgãos desconectados. Essa fronteira é o ponto exato onde a emoção se transforma em bioquímica, onde um pensamento deixa de ser abstrato e passa a ter efeito mensurável no funcionamento celular. E nesse ponto, a gratidão não é mais filosofia, é fisiologia. Quando uma pessoa experimenta gratidão genuína, não a versão mecânica que discutimos antes, mas aquela que envolve memória emocional e sensação corporal, uma cascata de eventos bioquímicos se inicia. O nervo vago, que é o maior nervo do sistema nervoso parasimpático e conecta o cérebro ao coração, pulmões e intestino, aumenta seu tônus. Isso significa que a comunicação entre esses órgãos melhora. A frequência cardíaca entra em um padrão de coerência, onde os intervalos entre batimentos se tornam ritmicamente ordenados, em vez de caóticos. Essa coerência cardíaca não é um detalhe técnico irrelevante. Ela influencia diretamente a capacidade do corpo de se regenerar, de combater inflamação e de manter o equilíbrio hormonal. Profissionais que atuam na interface entre medicina e estilo de vida já documentaram extensamente como o estado emocional crônico de uma pessoa afeta marcadores que vão muito além do humor. Estamos falando de níveis de insulina, de qualidade da microbiota intestinal, de velocidade de encurtamento dos telômeros, que são as capas protetoras dos cromossomos, e um dos indicadores mais confiáveis de envelhecimento biológico. Uma pessoa cronicamente insatisfeita e ingrata não está apenas infeliz. Ela está, em termos mensuráveis, envelhecendo mais rápido do que deveria. Existe uma dimensão desse assunto que remonta a textos que a humanidade carrega há milênios. A percepção de que um coração alegre é como um remédio eficaz, enquanto um espírito abatido consome as forças do corpo, não era a intuição ingênua de pessoas que não tinham acesso à ciência. Era observação empírica refinada, acumulada ao longo de gerações, que agora encontra confirmação em laboratórios equipados com a tecnologia mais avançada disponível. O que isso significa na prática é que a gratidão pode ser tratada como uma intervenção de saúde tão legítima quanto uma mudança alimentar ou a introdução de exercício físico na rotina. Não como substituta dessas práticas, mas como potencializadora. Uma pessoa que treina o corpo em estado de ressentimento e frustração obtém resultados menores do que uma pessoa que treina com presença e reconhecimento pelo que o corpo é capaz de fazer. A mesma carga, a mesma dieta, a mesma genética, mas resultados diferentes por causa do ambiente emocional interno. E há um aspecto que conecta tudo isso de forma ainda mais elegante: o sono, que é talvez o pilar mais negligenciado da saúde e que profissionais de saúde integrativa colocam como fundação de qualquer protocolo sério, é diretamente afetado pelo último estado emocional do dia. Estudos mostraram que pessoas que praticam gratidão nos minutos que antecedem o sono entram em estágios de sono profundo com mais facilidade e permanecem neles por mais tempo. O motivo é simples. Gratidão reduz a atividade da amígdala cerebral, que é a central de alarme do cérebro. Quando a amígdala está quieta, o cérebro interpreta o ambiente como seguro
e permite que os processos de restauração aconteçam sem interrupção. Isso significa que 5 minutos de gratidão sentida antes de dormir podem ter mais impacto na saúde a longo prazo do que muitos suplementos que as pessoas consomem diariamente. Não porque suplementos sejam desnecessários, mas porque, sem o alicerce emocional correto, até as melhores ferramentas de saúde operam com eficiência reduzida. Tudo o que discutimos até aqui converge para um ponto final, que é onde a gratidão deixa de ser uma prática isolada e se torna um modo de existir. E esse é o encerramento que você precisa ouvir. O alinhamento total. Quando agradecer deixa de ser um hábito e se torna quem você é. Existe um estágio na jornada da gratidão que poucas pessoas alcançam, e não porque seja reservado a iluminados ou a pessoas com vidas privilegiadas. Poucas pessoas chegam lá porque a maioria desiste antes, voltando para o conforto familiar da queixa e da insatisfação. Esse estágio é o momento em que a gratidão deixa de ser algo que você faz e se torna algo que você é. Não é mais um exercício. É uma identidade. É a lente permanente através da qual você interpreta cada evento, cada pessoa, cada desafio e cada conquista. Quando alguém atinge esse estágio, acontece algo que é difícil de descrever para quem ainda não viveu, mas que é imediatamente reconhecível para quem já experimentou. Os problemas não desaparecem. As dificuldades financeiras podem continuar. Os relacionamentos podem ainda apresentar atrito. A saúde pode ter seus dias difíceis. Mas nada disso tem mais o poder de definir o estado interno dessa pessoa. Os problemas passam a ser processados como informações, não como identidades. A pessoa deixa de dizer "eu sou um fracasso" e passa a dizer "esse resultado não foi o que eu queria". E eu sou grato por ter a clareza de perceber isso e a capacidade de ajustar o rumo. Essa mudança não é semântica, é estrutural. Quando o cérebro processa um revés como informação em vez de ameaça existencial, ele mantém o acesso ao córtex pré-frontal, que é onde moram as capacidades de raciocínio complexo, planejamento e criatividade. A pessoa não fica paralisada. Ela responde, e responde com inteligência, porque o cérebro dela não foi sequestrado pela amígdala. A gratidão, nesse nível, funciona como um escudo neurológico contra a reatividade emocional destrutiva. Há uma metáfora que captura isso com precisão. Imagine um rio que encontra uma pedra enorme no meio do caminho. O rio não para, não reclama, não questiona por que a pedra está ali. Ele encontra o caminho ao redor. E muitas vezes o desvio criado pela pedra gera paisagens mais bonitas do que o trajeto original teria produzido. Uma pessoa cuja identidade é gratidão se torna esse rio. Não passiva, não resignada, mas fluida, adaptável, incapaz de ser permanentemente bloqueada. Textos que atravessaram séculos descrevem esse estado com palavras que ressoam até hoje. Dar graças em todas as circunstâncias não é uma ordem para ignorar o sofrimento. É uma instrução para manter a consciência conectada a algo maior do que a circunstância imediata. Porque quando a sua percepção está ancorada apenas na circunstância, você oscila com ela. Mas quando a sua percepção está ancorada em algo mais profundo, em propósito, em conexão, em reconhecimento pela própria existência, as circunstâncias perdem o poder de te desestabilizar. O alinhamento de perspectivas que o título deste vídeo menciona acontece exatamente aqui. Quando você alinha a perspectiva mental com gratidão, o cérebro funciona melhor. Quando alinha a perspectiva emocional, os relacionamentos se transformam. Quando alinha a perspectiva física, o corpo responde. Quando alinha a perspectiva espiritual, o propósito se clarifica. E quando alinha a perspectiva financeira, a prosperidade deixa de ser uma perseguição ansiosa e passa a ser uma consequência natural de decisões tomadas com clareza. Essa é a arte da gratidão. Não é uma lista de coisas bonitas escritas em um caderno. É uma reengenharia completa da forma como você participa da vida. E ela está disponível agora, neste exato momento, para qualquer pessoa que decida parar de sobreviver e começar a perceber.
Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, um vídeo que chega na hora certa pode mudar a direção de uma vida inteira. Deixa o coração aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos. A gente se encontra no próximo vídeo e até lá, pratique a gratidão como quem treina um músculo, com consistência, com presença e com a certeza de que cada repetição está construindo uma versão mais inteira de quem você realmente é.